Oi pessoal, eu sou Pedro Alves, eu sou ex-aluno do Joaquim Távora e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência durante o tempo de escola e o que é que eu tenho feito nesses 8 anos que no instante passam desde que eu saí daí. Primeiro eu queria pedir desculpas se eu der umas gaguejadas, umas tossidas, é que eu tô com Covid-19 isolado. Tá tudo bem, mas enfim, a gente tem que ter alguns cuidados, né? Hoje em dia eu trabalho como repórter, eu sou formado em jornalismo pela UFPE e sou mestre em comunicação também pela UFPE. Eu trabalho na TV Globo, no portal G1, e trabalho fazendo matérias para o portal e às vezes também fazendo vídeos para a TV. Eu entrei no Joaquim Távora em 2011, nessa época a escola ainda não era de referência em ensino médio, só virou integral em 2012, mas como eu já tinha começado o ensino regular, eu continuei na modalidade regular. Quase que simultaneamente, a época em que eu entrei no Joaquim Távora, eu comecei a fazer um curso de inglês, que foi um divisor de águas na minha vida, no próprio Joaquim Távora, no primeiro andarzinho com a professora Jussi. Eu lembro que nessa época eu comecei a me dividir em dois, porque meses depois que eu comecei o curso com Jussi, o governo anunciou que seria o programa Ganho Mundo. E aí eu falo que eu tinha que me dividir em dois, porque eu tinha que sair de um curso, porque eu continuei fazendo o curso que eu fazia antes, e ia para o outro curso, no mesmo lugar, mas na mesma hora, e com mais ou menos meia hora, uma hora de distância entre um e o outro, assim. E aí eu fui selecionado para ir para Nova Zelândia, no segundo edital do Ganho Mundo. E aí eu passei 6 meses lá e voltei no meio do terceiro ano, no furacão do vestibular. Foi um desafio enorme. E ter voltado no terceiro ano do ensino médio foi um desafio enorme porque tudo já tinha começado. Eu peguei o bonde andando em absolutamente tudo. Eu cheguei na escola já nas férias para o segundo semestre. Todos os pré-vestibulares já tinham começado, tudo já tinha começado. E aí, por ser do Ganho Mundo, eu consegui uma vaga no pré-vestibular da UPE, o pré-VUP, que existe até hoje, no fim de semana. E também consegui uma vaga num pré-vestibular gratuito, todos que eu fiz foram gratuitos e públicos, que era feito por estudantes da UFPE, voluntários, e era uma loucura de estudo. Era de manhã curso de inglês, porque eu continuei no curso de inglês depois que eu voltei, de tarde escola e de noite pré-vestibular. E aí, nos fins de semana, eu ia pro pré-vestibular da UPE, tudo isso para tentar recuperar o tempo que eu perdi na Nova Zelândia, porque apesar de ser ensino médio lá, as disciplinas não eram obrigatórias, só tinha 1 ou 2 obrigatórias, que era inglês e matemática, e o resto você escolhia, e de todo jeito era muito diferente do que eu estudava aqui. Não tinha física, não tinha química, não tinha... Pra ter uma ideia, eu tinha teatro lá. Era uma das disciplinas que eu podia escolher. E aí, quando eu voltei, foi nessa loucura, passei agosto inteiro, setembro inteiro, metade de outubro estudando, para poder fazer o Enem. E aí no Enem, na minha época, eu fui da última turma em que houve segunda fase da UFPE. Antigamente você fazia o Enem, hoje em dia é tudo SISU, mas antigamente você fazia o Enem e depois fazia uma segunda fase com perguntas direcionadas ao curso que você queria. E eu lembro que eu tava meio desesperado na época, com medo de não passar em nada, porque eu não me sentia preparado para passar em nada. E acabou que eu passei na UFPE em jornalismo, que foi o último dos últimos a sair. Passei em turismo no IFPE, no curso superior. Passei na UFRPE, em engenharia de pesca, que eu não sei por que eu escolhi até hoje, não sei nada de matemática. E parece que você, depois que começa a focar numa coisa, que no meu caso são as palavras, o mundo do jornalismo, você esquece todas as outras, mas enfim, deu tudo certo no final. E eu acabei no curso que eu sempre quis. E aí depois que você entra na faculdade, outro rolê, outro desafio completamente diferente, que é se você vai ou não ser empregado pelo mercado de trabalho. Porque você já passou, você já entrou na faculdade, mas agora você tem que se preocupar com o ganha-pão, né? Porque você começa a ficar maior de idade, você começa a precisar se inserir no mercado de trabalho. E aí, durante a faculdade, eu arrumei um estágio na Secretaria da Controladoria Geral do Estado, que é um órgão público, secretaria estadual, que me pagava R$ 300 por mês pra botar comer, almoçar, chegar nos lugares onde eu tinha que chegar. E aí eu passei 3 meses nesse lugar e fui pra assessoria de comunicação do IFPE, que me pagava 500, era tipo um pouquinho melhor, e que ficava bem perto de onde eu estudava, na UFPE. E aí foi esse perrengue por mais 6 meses, até que eu fui pro JC, o Jornal do Comércio, onde eu fui contratado para ser repórter multimídia. Eu passei 3 meses na rádio, 3 meses no portal NE10,
3 meses no Jornal Impresso, no Caderno de Cidades, que até então era o meu maior sonho. E eu passaria mais 3 meses na TV, mas acabei voltando para os outros veículos e depois disso eu fui para a Globo, para o Portal G1, que é onde eu tô até hoje. Eu passei 1 ano como estagiário e depois disso passei 2 meses fora e voltei para ser contratado como repórter. E até agora tem sido muito desafiador, porque toda hora você vê uma pessoa que tem 30 anos de jornalismo olhar para você e dizer: essa é a cobertura mais difícil que eu já fiz na minha vida. Teve mancha de óleo, teve eleição completamente atípica, já 2 completamente atípicas, e agora uma pandemia no meio de tudo isso, e a gente vê as pessoas sendo afetadas ao nosso redor. Você não pode fazer nada sobre isso, mas a função social do jornalismo é o que faz a gente querer ir em frente. E eu esqueci de falar aqui, na época em que eu fazia faculdade, eu entrei para o programa de iniciação científica pela UFPE também, onde eu ganhava uma bolsa para poder fazer uma pesquisa com um professor específico de lá. E aí, como eu sempre fui muito interessado nas questões culturais, em música, e como eu sou da periferia, eu moro na periferia até hoje, eu comecei a pesquisar música brega. E aí eu fiz um projeto sobre a estética do videoclipe na música brega. E foi nisso que eu fiz o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso. E depois, antes de ser contratado pelo G1, no fim do meu curso eu passei no mestrado também na música brega, para falar sobre a personificação da diva pop, da diva transnacional, nas cantoras de brega aqui do Recife. E é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha sido esclarecedor nas coisas que eu falei. Eu sei que para vocês está muito diferente, porque afinal são 8 anos de distância entre nós. E também uma pandemia no meio, ensino remoto, mas eu espero que vocês aproveitem muito esse tempo, porque passa muito rápido e porque a gente precisa aproveitar tudo aquilo que esse momento tem para a gente absorver. Qualquer coisa que vocês precisarem, minhas redes sociais são todas Pedro Alves, podem falar comigo, falar sobre brega, falar sobre jornalismo, falar sobre escola, enfim, denúncias, se quiserem. Tô por aí, obrigado por tudo, Joaquim Távora, e até a próxima.